E aí galera, beleza? Vamos para um vídeo aqui que vocês vão gostar bastante. MacBook A2442, MacBook Pro M1 Pro. Essa máquina é muito top, é uma das que eu mais gosto e ela tá aparecendo bastante na assistência. A gente tá com várias máquinas aqui para reparar, inclusive essa daqui, ó. Tem várias dicas tops aqui e com certeza absoluta, depois que você assistir esse vídeo, você vai entender isso aqui muito melhor. Então vamos para o vídeo. E aí pessoal, primeiro vamos começar desmontando aqui o equipamento, vamos dar uma olhada aqui, fazer uma inspeção visual, tentar encontrar algum tipo de anomalia. Já estou com o conector USB-C aqui, a minha PowerZ conectado, e como vocês podem ver, temos 5 volts e 13 mAh de consumo. Vou fazer a substituição da porta USB-C e verificar se na outra porta o consumo se repete. Como vocês podem ver, 12 mAh de consumo e continua com 5 volts. Vamos verificar na terceira porta USB-C. E caso os três tenham o mesmo comportamento, a gente vai pegar o nosso material por consumo e fazer uma verificação. Vocês podem ver, mantém aqui entre 12 e 13 mAh de consumo. Então temos as três portas com o mesmo comportamento. Agora vamos para o nosso material. Como vocês podem ver, pessoal, eu tenho várias anotações. Todo reparo que eu faço anotações, e essas anotações servem de parâmetro para as minhas próximas manutenções. Esse último aqui é um esquema elétrico que eu imprimi do 2442, onde a gente tinha 5 volts e 27 mAh de consumo e eu deixei tudo registrado. A gente tem todas as fontes primárias, a gente tem todas as AUEs e a gente também tem as tensões de saída da PMU Master e Slave, tá? Nesse caso específico, a gente pega aqui nosso caderno e temos aqui cravado 5 volts e 12 mAh de consumo e já vemos que é no circuito de A1. Então a gente tem 4 possibilidades. Levando isso em consideração, agora vamos pegar o nosso multímetro e tentar encontrar algum curto aparente em uma das linhas A1. Geralmente o MacBook não tem apenas um defeito, e nesse caso específico do vídeo vocês vão ver que a gente vai precisar fazer 3 intervenções nessa máquina. Como vocês podem ver, estou removendo a bateria aqui, porque com a bateria conectada, nossa PPBAT vai estar com tensão e nossa PPBus A1 vai estar com tensão. Então você não tem como fazer um teste de continuidade com a malha energizada, tá? Você vai causar um outro problema. Então remove a bateria com a placa desenergizada e com os capacitores descarregados, você começa a fazer as medições. Como a gente já identificou aqui desse lado da placa a linha de PPBus A1 que a gente quer medir, vamos começar a fazer as medições. Multímetro na escala de continuidade. Eu coloquei aqui a ponta vermelha no terra, mas não tem problema nenhum. E a gente vai fazer um teste aqui e, por incrível que pareça, eu não tenho falha na PPBus A1. Porém, eu já encontrei uma baixa resistência nesses dois indutores no circuito de 5 volts. Não deveria estar assim, tá? Mas eu não vou dar muita atenção a princípio a ele, porque pelo consumo a gente deveria ter alguma falha em uma linha A1. Vou fazer uma verificação também aqui na PP3V8A1 e vou sair fazendo a verificação em todos os outros circuitos, para ver se a gente encontra algum outro curto que já indique algum caminho para a gente seguir. Já temos um caminho, uma linha de A1 com certeza está prejudicada. Aqui a gente está verificando que tem uma baixa resistência no nosso regulador de 5 volts do nosso USB-C, né? A questão é, a falha está no USB-C ou a falha está pelo regulador? A gente tem que tirar essa dúvida e aí a única forma de tirar essa dúvida é a gente removendo a placa, injetando tensão e verificando se alguma coisa aquece. Vamos pegar nossa câmera térmica e verificar primeiro se esse regulador de 5 volts aqui do nosso USB-C vai dar algum sinal de aquecimento, né? Aqui é o efeito Joule. Os elétrons se acumulam no ponto onde tem uma fuga e isso é convertido em calor e a gente vai conseguir verificar com a nossa câmera térmica. Mesmo sabendo que tem uma falha aqui, eu sempre gosto de fazer uma contraprova. Então eu peguei uma outra placa de um MacBook igual e fui fazer uma condução reversa nos indutores do regulador de 5 volts do USB. Como vocês podem ver, o valor dele aqui é algo em torno de 427. Então numa placa boa a gente tem que ter algo em torno desse valor. Então definitivamente agora a gente vai ter que tentar achar a origem dessa falha. E essa é a nossa primeira falha. Minha câmera térmica, que é esse multímetro da Sunshine que eu estou fazendo testes, estava descarregado, então eu comecei fazendo aqui algumas análises, injetando algumas tensões, fazendo alguns vídeos aqui para vocês para complementar o material e para postar no Instagram também. Vídeo do Instagram feito, multímetro carregado, hora de acionar a câmera térmica e a gente vai apontar com o dedo aqui onde está o regulador. Injetando 4.8 volts, essa linha é de 5, então ela suporta tranquilamente. Injetando aqui, ó, e como vocês podem ver, o regulador já abriu o bico. Então sim, nossa
análise estava correta, existe sim uma baixa resistência e essa resistência está indicando que seja falha no regulador. Mas a gente não pode condenar o regulador simplesmente porque ele aqueceu. A gente tem que lembrar que existe um controlador CD3217 do outro lado da placa que está conectado a ele e a origem da falha pode estar lá. Então a gente vai desmontar a placa aqui para poder acessar o regulador, injetar tensão e verificar com a câmera térmica também esse regulador. Máquina desmontada, parafusos guardados, agora é hora da gente dar uma olhada na placa do outro lado, já que a gente não tinha olhado. Como vocês podem ver, a placa está cheia de maionese, né? Está cheia de fluxo, ainda tem restos aqui de pasta de solda. Já trabalharam nesses dois CD3217 aqui, eu não sei se fizeram um reflow ou se fizeram uma troca. Se fizeram a troca, com certeza absoluta a máquina nunca vai para 20 volts, né? Só se trocaram de uma placa do mesmo modelo. Mas enfim, vamos ser positivos, né? Vamos imaginar que a pessoa veio aqui e só fez um rebale. Como vocês podem ver, nem limpar a placa a pessoa que mexeu anteriormente limpou, né? Então já deu para ver o tipo de trabalho que o técnico aqui estava executando. Como vocês podem ver, o CD3217 está lá do outro lado da placa. Eu vou soldar um fiozinho aqui, né? E vou injetar a tensão e verificar do outro lado da placa se o controlador vai apresentar algum aquecimento. Porque se a gente tem uma fuga de elétrons, o elétron vai acumular no ponto onde está mais propício a ground, né? Então, se aquecer alguma coisa no regulador, a gente trabalha pelo regulador. Se aquecer alguma coisa só lá pelo controlador CD3217, a gente vai pelo CD3217. Como vocês podem ver, soldei na bobina esse fiozinho vermelho com a ponta jacaré. Deixei a ponta jacaré conectada à saída positiva da minha fonte. Estou com a câmera térmica aqui e eu vou ficar tocando com o ground na placa para verificar se vai aquecer alguma coisa. Estou aqui, ó, verificando o CD3217. Porém, por mais que exista consumo, o CD3217 nunca aqueceu. Meu dedo ali ilumina, mas o CD3217 não dá nada. Então a gente vai virar a placa, vai lá para o lado do regulador de 5 volts do gerenciador e vamos verificar se só ele mesmo aquece. Se é só ele que aquece, então a gente vai remover ele e verificar se o circuito vai estabilizar. Estou tocando aqui no GND e como vocês podem ver, ó, ele começou a pulsar aqui. Então tudo indica que realmente é só o nosso regulador que está ruim. Ó. Mais uma vez eu vou tocar, ó, tá lá, ó, pulsando. Então não resta dúvida de que esse regulador realmente está com falha. Hora de fazer a extração dele. Regulador extraído, hora de usar a ferramenta de resfriamento da NASA. Isso aqui eu ganhei do meu amigo Leandro, eu utilizo para esfriar as placas, então eu vou esfriar a placa aqui para a gente não ter um valor errado, né? Quando a placa está quente, a resistência da placa é baixa, então uma vez a placa fria, a gente vai fazer o teste aqui de condução reversa e verificar se o valor chega próximo a 470, né? Como vocês podem ver, 500 e pouco, 500 e pouquinho. Por que a gente está tendo esse valor? Porque lá do outro lado o CD3217 continua soldado. A gente removeu aqui o regulador, mas a gente ainda tem componentes no circuito. Se o circuito não tivesse mais componente, o valor seria OL. Hora de remover aqui o conector e verificar sem o regulador qual vai ser o comportamento da máquina. Nenhuma surpresa, 5 volts e 3 mA. Por quê? Porque só essas duas portas desse lado vão funcionar. A porta do outro lado não vai nem ligar, porque ela não tem alimentação. O regulador que a gente acaba de tirar é o regulador que gera a tensão lá para o nosso controlador CD3217. Como vocês podem ver, as duas portas do lado de cá estão trabalhando normalmente. Agora que a gente já tirou o curto, vamos ter que colocar um CI novo e verificar se após colocar o novo CI, se os valores de condução reversa vão bater ou se a resistência vai ficar baixa e se as tensões vão estabilizar. Esse é o regulador defeituoso e agora vamos pegar um novo regulador. Vamos preparar antes aqui a placa para receber o novo regulador, deixando a placa toda alinhada e vamos verificar também no esquema elétrico qual a posição do pino 1 para não ter nem dor de cabeça de soldar um regulador de cabeça para baixo. Pino 1 identificado, canto superior esquerdo e agora hora de soldar o regulador novo no lugar. Regulador novo no lugar, agora é só a gente soldar ele e verificar se a gente vai resolver o problema. Como eu disse, MacBook nunca é um defeito só, então já se preparem porque tem mais surpresas aí pela frente. Vamos soldar ele aqui no lugar.
A placa já está fria, agora é a hora de verificar a resistência aqui, e a gente tem 380 e pouco, 380 e pouco, a placa ainda está um pouquinho quente, o regulador está no lugar, porém com o regulador no lugar a gente não tem aquela baixa resistência, então tudo indica que aqui está tudo ok. Hora de teste novamente, 5 volts, 12 mA. Verificando as alimentações, temos a nossa PP-Bus A1 aqui com 12.3 volts. No próximo estágio, porque existem 2 estágios da PP-Bus, né? No próximo estágio ela vai subir essa tensão, mas no momento ela tem que ter 12.3 mesmo, está correto. Nossa PP3V8A1 não tem 3.8 volts e o nosso regulador também não consegue concluir o circuito dele de forma adequada porque ele precisa de outras tensões, tá? Então, se a gente não tem PP3V8A1, e o que significa A1? Always on, que é uma tensão sempre presente. Se a gente não tem PP3V8A1, por que ela não existe? Então vamos analisar onde ela nasce e como ela nasce. Muito semelhante aos Macs com T2, onde a gente tem um charge lá que é o U5100, aqui a gente tem o U5200, o nosso charge aqui vai dar um enable para a nossa fonte de 3 volts. No caso aqui a gente vai ter uma 3V8A1 Power Enable que sai do nosso charge U5200 e vai lá para o nosso controlador da fonte de 3V8A1. Então quando esse enable sai do charge e chega no controlador, o controlador estando aterrado e alimentado, ele vai começar a liberar a nossa tensão de 3V8A1. Então vamos verificar se esse enable está chegando. O nosso U5700, que é o nosso regulador da fonte de 3V8A1, ele fica embaixo de um adesivo, já para ficar bem protegido. Como vocês podem ver, estou removendo esse adesivo, ele nem tinha sido mexido ainda, tá? E aí é até difícil de remover ele. Quando a gente remove ele, eu tenho uma surpresa. Embaixo do adesivo, além do CI e vários resistores que a gente tem de controle de ativação, eu encontro isso aqui. Tá aí, pessoal, tirei a proteção dele, né? E como a gente vinha vendo ali no esquema elétrico, a gente tem que ter um resistor de 0 ohms para dar o enable, né? Que é o power enable da nossa PP3V8A1. E olha aí como é que tá os resistores. Se você não sabe o que você está buscando, vai ser difícil você corrigir a falha, né? Então primeiro a gente reestabeleceu a questão do regulador para o nosso controlador voltar a trabalhar. Vocês viram que a gente estava com a resistência praticamente zero. A gente fez a substituição do regulador aqui, tá lá o regulador novo no lugar, e aí a resistência estabilizou. Beleza, a máquina continuou com o comportamento de não ir para 20 volts. Então a gente veio aqui nos indutores da PP3V8A1, que é uma tensão always, e não existia. Se ela não existe, a gente tem que entender o porquê ela não existe. E aí, a gente buscando no esquema como vocês viram, a gente foi até o Power On, o Enable da 3V8A1. Como vocês podem ver, o segundo e o terceiro resistores, o primeiro é no stuff, então a gente tem o segundo e o terceiro, né, bem oxidados, e esse segundo, ele especificamente é o que recebe o Enable, que vem lá do charge, para poder ligar a nossa fonte de 3 volts, né, 3V8A1. Então vou fazer uma limpeza e como vocês podem ver aí, tá bem desgastado o resistor. Além do resistor desgastado, eu sempre gosto de trabalhar com bisturi, eu vou tocando nos componentes. E vocês viram que eu toquei e o resistor saiu, né? Vou utilizar esse fio de 0.007 mm, olha ele na minha digital como é fininho. Vou utilizar ele para a gente reconstruir esse pad que foi perdido e vou pegar um outro resistor de 0 ohms e soldar no lugar, fazendo assim com que o enable que sai lá do nosso charge passe pelo resistor de 0 ohms e chegue no nosso CI para que o CI gere a nossa PP3V8A1. Então vamos ao trabalho. Agora vamos verificar se é 0 ohms mesmo. Vamos pegar uma placa de sucata, tirar um resistor de 0 ohms e colocar o resistor no lugar. Resistor soldado, como vocês podem ver ali o fiozinho aparecendo, tudo bonitinho. E aí, será que agora a gente muda o comportamento? Vai sair daqueles 5 volts e 13 mA? Infelizmente não. Ó, como eu fiz aqui os testes, vocês podem ver, nem o consumo mudou e nem a fonte de 3V8A1 voltou a trabalhar. Então eu me peguei na seguinte situação, será que o charge está liberando esse enable ou não? Porque se ele não estiver liberando o enable, o defeito está no charge. Então vamos voltar para o esquema elétrico, procurar um test point onde a gente consiga verificar esse enable saindo do charge e a gente tem um outro test point onde a gente consiga verificar se está entrando lá no nosso controlador de 3V8A1. Como vocês podem ver, eu consegui achar 2 test points, um na saída do charge e um na entrada do 3V8A1. Hora de medir e verificar se existe a falha realmente no charge ou não. Peguei meu multímetro, escala de tensão, verificando o test point na saída do charge, 5 volts aí como vocês podem ver. Agora vamos lá no test point na entrada do nosso controlador de 3V8A1. Vou aterrar aqui a ponta do nosso multímetro e vou fazer a medição. Como vocês podem ver, 900 mV, 800 mV,
não está chegando o Enable que sai do charge lá no nosso controlador. E agora só tem uma solução. Eu vou fazer um jumper do test point diretamente para o nosso resistor, para verificar se agora a gente consegue estabilizar a máquina. Se tudo correr bem, com esse jumper agora o nosso controlador de 3V8 a on vai estar recebendo o Enable e vai sim gerar as fontes de 3V8 a on, fazendo com que o efeito cascata aconteça e a máquina ligue. Hora da verdade, hora de conectar o nosso Power Z. Quando eu conecto o Power Z, a gente vai ter aí um delay entre 3 e 4 segundos, que é o tempo de transição, né, do chaveamento de 5 para 20. Mas uma coisa positiva é, a gente já tem 200 mAh de consumo. Passou de 240, o chaveamento vai ocorrer, ou então a gente vai estar bem próximo dele ocorrer. E como vocês podem ver, a máquina chaveou dessa vez e dessa vez a gente não vai ter mais falhas. Depois de 3 intervenções, estou aqui com as minhas testemunhas, tá aí. Prestou ou não prestou? Prestou! Aí pessoal, como vocês acompanharam, foi um serviço bem complicado. É claro que eu não vou deixar esse fio aqui atravessando, eu vou fazer um acabamento bem mais top, mas a ideia do vídeo é mostrar para vocês que se você não sabe o que você está buscando, se você não entende a sequência da análise, a probabilidade de você fazer um reparo de forma consciente é quase zero. Aqui eu vim medindo, fui achando um defeito, corrigindo, achando outro, corrigindo. E a linha está fraturada aqui do Power Enable da 3V8 a on. Então, por mais que eu tenha conseguido resolver aquele problema do resistor, reconstruir a linha, o meu charger dava o Enable, mas o Enable não chegava lá. Então, esse foi a última intervenção que eu fiz. Agora, o que eu vou fazer? Do jeito que ele está aqui, eu vou colocar o display conectado e a gente vai ver se ele vai dar imagem e o vídeo acaba, beleza? E depois eu vou para os meus acabamentos. Tamo junto, continua aí no vídeo. Como eu sou um pouco ansioso, eu já fui fazer logo o acabamento. Então, máscara UV e lâmpada UV, e vamos deixar esse fiozinho aqui o mais ajustado possível para evitar algum tipo de acidente, né? Depois de tudo pronto, é só montar ele na carcaça. Olha aí, o que vocês acham? De 0 a 10, dá um 2, né? Esse não é o acabamento final, tá, pessoal? A gente ainda vai fazer alguns ajustes e ainda vamos limpar todas as extremidades onde a gente trabalhou. Tem que tirar a maionese da placa, né? Montar ele na carcaça agora, e o que a gente precisa é ter imagem, tá? Vamos ter que ter a maçã. Eu vou deixar o trackpad desconectado, a princípio a bateria desconectada. Eu quero que ele dê maçã. Se ele ligar, ele não vai reconhecer teclado e trackpad, obviamente, porque o flex está desconectado, mas aí já é o símbolo do sucesso iminente. E aí, como vocês podem ver, temos a maçãzinha, e agora, se aguardar mais um pouquinho, o sistema vai carregar, ele vai buscar teclado e trackpad e não encontra, e é essa imagem que a gente recebe. Então vamos seguir com a montagem. Montagem concluída, e agora sim a máquina está pronta. E agora, pessoal, eu já montei ele aqui, a gente ainda segue lá com o vídeo, tá? Coloquei todos os periféricos, trackpad, tudo certinho, e vamos agora ligar ele pela última vez, depois é só fechar e entregar para o cliente. Então vamos verificar o comportamento. 5 volts, foi para 20, 600 mAh, 800. Pronto, agora ele vai segurar de vez. 800, 900. Vamos abrir ele aqui. E agora ele vai começar a carregar a bateria, mas também já vai ligar. Então, tá aí a maçãzinha, sistema subindo. Tá lá. Ele tá pedindo para recuperar o sistema, né? Vou reiniciar, porque como a gente ligou e desligou e não digitou a senha, ele pensa que o sistema está danificado. Mas se a gente manda reiniciar agora, aí ele vai subir com os dados do cliente, né? Já deu o som de inicialização e agora vai pedir o login e a senha. Subindo. Pronto, equipamento reparado com sucesso.